Não. Eu fiz até escova, porque a gente vai tirar foto, né, filha? É verdade. A gente tem que sair bem na foto, assim, porque me maquiei, com uma coisa que eu não faço muito, viu? Mas você sabe que você é você, depois você é você de novo. Povo, que segunda-feira animada, né? Muito. Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo de Concurseiro. Nosso Papo de Concurseiro acontece toda segunda-feira, viu? Uhum. Assim, é o podcast dos fuxiqueiros. Quem quer saber de fuxica no mundo dos concursos, vem pra cá. Quem quer saber notícia do Baixo Clero, vem pra cá. E ó, eu tô ao vivo, simultaneamente, no canal do YouTube do Curso Prime, com o nosso Papo de Concurseiro, e tô ao vivo aqui no nosso Instagram. Eu queria falar pra vocês que hoje nós vamos receber uma pessoa super, hiper, max, mega especial. O mais lindo de todos os lindos que nós temos, não é não? É verdade, isso é verdade. E você vai se surpreender, porque além de lindo, ele é aquela pessoa que consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Agora, em detalhe, tudo dá certo. Tudo dá certo, graças a Deus. Tudo dá certo, que coisa extraordinária, né? Então eu vou só mostrar um pouquinho, depois a gente volta pra cá, porque a gente sempre começa, viu, com o nosso giro de... Eu apresento o nosso convidado, depois a gente vai pro nosso giro de notícias. Massa. Aí a gente conversa um pouquinho com o convidado, depois vai falar das fofocas. Baixo Clero tem muitas novidades. E aí depois a gente fecha aqui com o nosso ping-pong com o nosso convidado. Então, Fechou. ó, vou te mostrar agora. Esse é o mais lindo, o mais maravilhoso, o mais extraordinário, E aí, o galera? mais fantástico aqui. E aí, galera? Sidney Tanta Filho. câmera, não sei nem onde eu olho. Professor, deixa eu fazer a apresentação, né? Professor de penal, processo penal, legislação extravagante. Além disso, ele é formado em Direito e agora se formou em Administração. Além disso, ele tem especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ele começou com 10 anos, tipo isso, né? Fala aí pros meninos. E aí, galera, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, Tia Lid. Obrigado a todo mundo pelo convite. A gente vai conversar um pouco sobre dicas de estudo. O que é que o pessoal pergunta? A pergunta que eu mais recebo é: professor, seu dia tem quantas horas? Mas tem 24 horas, igual o meu, igual o seu, igual de todo mundo. A questão é a gente tentar ser o mais objetivo possível nas nossas coisas e também tentar não procrastinar, né, Tia Lid? Eu acho que hoje é o maior problema que a gente tem, é a procrastinação, né? Exatamente. Olha, eu só esqueci de falar uma coisa: ele é oficial de justiça do TJ. Além de tudo, ele é oficial de justiça do TJ. Então, ó, vou puxar aqui pra mim, tá? E vou falar aqui com o pessoal aqui que tá no nosso Instagram. A gente vai bater um papo com o professor Sidney Filho. Ele vai contar toda a estratégia que ele usou para passar no concurso do TJCE. Ele vai contar como é que ele organiza a vida dele para ter se formado em 2 faculdades, ter mestrado, doutorado e pós-doutorado, ser professor de universidade, ser professor de cursinho preparatório para concurso e ser oficial de justiça. E ele tem uma novidade para você que tá fazendo TJ. E essa novidade vai te surpreender. Então, você que está aí no Instagram do Curso Prime, eu te convido a vir para o nosso canal do YouTube para que você possa acompanhar aqui o nosso podcast. Além disso, nós vamos ter as fofocas do momento, né? Nós vamos ter uma noticiazinha ruim aí, o que aconteceu com o pessoal do TRT de Goiás, né? O ônibus teve um problema, a gente teve falecimento. A gente vai ter notícia da Cefim também. E óbvio que a gente vai ter notícia do TJ, que o TJ, todo mundo quer saber do TJ. É verdade. O TJ é o TJ. Vou falar das turmas que vão começar amanhã aqui no Curso Prime, vou falar dos projetos da gente e eu tenho uma novidade, eu soltei uma enquete lá nos meus grupos e deixei os meninos votar. O que é que vocês querem que eu faça no online? E os meninos me ferraram, né? Vocês vão botar essa daqui só pra botar. Aí pronto, estourou, tá estourada. Então você que é do canal, você que tá no Instagram, vem pro nosso canal do YouTube, que a gente tem um monte de novidade aqui pra te contar, tá? Eu vou desligar agora e vou ficar só com os meninos aqui do YouTube, tá? Vem que a gente tá te esperando. Agora, ó, falando diretamente com os meninos aqui do YouTube. Se vocês tiverem perguntas para fazer pro Sidney, já pode deixar aí no chat. À vontade. Que aí a gente já começa aqui com a nossa peleja, né? A gente tem um monte de notícia aqui, ó. Só crescendo aqui, ó. Um abraço aqui para o Érico.
Vou dizer, Sidney desenrolada. Juliana Gambetado deu boa noite. Caio, boa noite. Álvaro, boa noite. Camila, boa noite. Flávia, boa noite. Alt F4, pedi lembrete de notificação, YouTube não enviou, sorte eu ter lembrado, graças a Deus. Aí, Efraim, boa noite, apareceu Efraim. Renê, boa noite, Thiago Leitão, um abraço pra você. Rebeca Avelino, Rebeca, ele é formado em administração, viu? Ele vai já te dar dicas aí. Maiana, a Maiana é tua fã. Maiana e Cacá é impressionante. Um beijo né? pra Os meninos os do dois. online são fãs incondicionais. Stephanie te conhece, eu acho que ela já foi tua aluna. Que legal. Ela tá no mestrado da UFC. Ah, que legal. Fantástica, a Stephanie. Beijo, viu, amiga? Um beijo grande pra ti. Um beijo pra Jocasta aí. Malu! Maluzinha! Mulher, mas eu acho que essa Malu não é a nossa Malu, é outra Malu. Um beijo pra todas as eu Malus. acho que ela é prima da Malu. Porque na família da Malu tem duas Malus. Malu Aragão Souza. Malu, fala isso, tu é a prima da Malu? A Nath, eu já falei tão mal de ti. Ei, momento desabafo. Não foi, Sidney? Foi verdade. Sentei no divã com o Sidney, tu não tem noção não. Como eu falei mal de ti. Mentira. A Ingrid tá te mandando um beijo. Um beijo pra Ingrid. Ei, Ingrid, eu já tô com saudade de ti. Ninguém me aperreou pra gravar essa semana, ó. Oh. Tu sabe que a Ingrid saiu daqui? Não. Foi. Eu ainda não tive tempo de chorar, porque a luta tá muito grande. Mas ela vai voltar, porque nós vamos fazer minha festa de aniversário e ela vai voltar, né, Ingrid? Beijo, viu, Ingrid? Sábado de carnaval, mas a gente vai fazer quando eu voltar de Independência. A Malu Aragão tá dizendo que é a prima da Malu. Rosana, Sidney foi meu professor na Unifor há mais de 10 anos. Maravilhoso, é mesmo, viu, Rosana? Fantástico, é porque ele começou muito cedo. Derijane foi nossa aluna aqui no Prime e é sua aluna lá na Unifor. Que legal. Rapaz, só tem gente top, né, não? É verdade. Gente, que fantástico, eu tô feliz. A gente tem um monte de novidade aqui. O Sidney tem coisa boa pra vocês. É Vocês verdade. vão amar, né, não, É Sidney? verdade. Sidney, eu vou começar. Aqui a gente segue mais ou menos um padrão. Eu Show. vou começar pelo giro de notícias Tá aqui bom. com ele. Depois a gente vai conversar um pouquinho com o Sidney pra ele falar aí da vida dele como oficial de justiça, como foi a preparação dele, as estratégias que ele vai montar. Vou falar as notícias do Baixo Clero, vou dar notícia de tudo. Mas vamos começar aqui pelo giro de notícias. O meu giro de notícias, ele sempre passa por dois grandes amigos que eu tenho, que é Carla Gabola e Vitor, né? Porque são os meninos que tem mais notícia aí pra gente. Carlinha Gabola, um abraço pra você. Carlinha tava meio dodói. Acredito que ela já tenha melhorado. Carlinha deu uma notícia péssima hoje, viu? Inadimplentes poderão ser barrados em concurso. Minha gente, não vai sobrar ninguém. Pelo amor de Deus, Supremo, tu não pode querer essa notícia de inadimplente. Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o dispositivo do CPC que autoriza medidas de apreensão, de CNH de passaporte, taraná, taraná. Aí vem a notícia que pode barrar os concursos. Não gostei não dessa notícia. Tinha lido só um detalhe, de cada 10 brasileiros, 6 estão endividados de acordo com o último pesquisa. Como é que a gente vai fazer concurso agora? Sei não. Não tem condição. Não tem condição. Não, eu não gostei dessa notícia, não vou nem mentir, né? Porque isso dificulta a vida de todo mundo. Mas, ó, vamos lá, vamos pro nosso giro de notícia. Se a pessoa tá se esforçando pra passar, poder... pra ter uma vida melhor e conseguir arcar com as consequências, o governo não tá deixando. Verdade. Olha só, pessoal, deixa eu falar aqui, a gente já foram encerradas as inscrições para a AGU, né? Não para pagar o boleto, mas para se inscrever. A AGU já se encerrou. É advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e procurador federal. Mas estão abertas ainda Banco do Brasil até 24 de fevereiro. O nosso TJ, né? Daqui, claro. CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, até sexta-feira, tá aberto. Saiu o TJ de São Paulo, né? 400 vagas, eu tô dizendo pra todo mundo, vá, porque o home office hoje é uma grande realidade em tribunal. Certeza. 400 vagas. Um tribunal grande como aquele. Pois é, e o pessoal falando, ai, mas é porque é muito pouco. Não é só aquele salário, pessoal. Assim como o do TJ daqui não é só esse salário, eu já mostrei a vocês.
Eu prometi a vocês, eu vou fazer uma live. Peguei um extrato, peguei as GANs, você conhece muito bem. Exatamente. Então hoje quem tem uma especialização, nível médio tem uma especialização, chega lá no TJ ganhando 9 mil bruto. No TJ de São Paulo é mais ou menos a mesma variável. E hoje, pessoal, a notícia que eu fiquei estarrecida, mas que, assim, estarrecida de saber que a gente ainda tá nesse patamar, mas eu já tinha mais ou menos noção. Fortaleza tem o aluguel mais caro do que São Paulo, do que Porto Alegre, e o povo com medo de ir embora. Pra quem vive em Fortaleza, vive em qualquer lugar do Brasil. Aluguel caríssimo, Sidney. Eu fiquei... Essa eu não sabia. Vale, foi hoje no Bom Dia, Bom Dia Ceará, não foi? Bom Dia Ceará, passou hoje. Fiquei chocada, Deus me livre. Ó, estão abertos ainda o FMG, o F de Minas, né? Tá aberto ainda. Aí, tá aberto ainda também a LESC, até 16 de março. Aí a gente tem... deixa eu ver mais aqui o que é que tem aqui. PM do Rio Grande do Norte, 22 de fevereiro. E por enquanto é só, né? Agora as notícias de hoje. As notícias de hoje. Aqui pra gente começar a caminhar aqui, né? Sobre o TJ, cuidado que encerra mais ou menos no carnaval, né? É, mais ou menos no carnaval. E aí pra gente esquecer daqui pra ali. Verdade, eu vou ficar colocando lembrete pra eles direto. O TRF... muita gente me perguntando sobre a Justiça Federal, porque a gente tem um ciclo, né, Sidney? Agora, começou o TRTs, ano passado. Aí a gente teve, assim, mais ou menos uns 14 TRTs. Entre 10 e 14 TRTs. Aí agora os TJ, tudo abrindo. Abriu o TJ do Ceará, TJ do Piauí já tinha acontecido, que foi o primeiro que aconteceu. TJRN tá para acontecer, que é FGV. TJ da Bahia já também tá tudo organizado. TJ de São Paulo saiu o edital, né? TJ de Sergipe tá para sair também. Também, então a gente tem uma leva de TJs agora. E na sequência vem TRFs. Aliás, minto, vem TSE unificado. E depois TRFs. Então, eu vou te dizer mais ou menos como é que tá a situação. Hoje nós temos 6 TRFs, porque o 6º TRF está sendo implantado em Minas, né? E aí, o TRF da primeira região, que é a região Norte, Centro-Oeste, DF, né? Piauí e Maranhão, ele tá com validade final para 15 de novembro de 2023, o concurso vale até novembro de 2023. O TRF da segunda região, ele tem o prazo de validade acabando agora em julho de 2023, mas a comissão já foi formada para estudar um novo edital. O TRF da terceira região, ele vale até 2024, ele é o que está mais esticado, né? Ele vale até 2024 por cargos de analista judiciário, área judiciária e técnico judiciário, área administrativa. O TRF da quarta região, inicialmente valeria até 10 de julho de 2023, mas teve uma prorrogação. O TRF da quinta região, que é o nosso, tá até 24 de janeiro do próximo ano, passou. E o TRF da sexta região está estudando para fazer o primeiro concurso para servidor, né? Que foi o que abriu agora, que é o de Minas. Então, o que vai acontecer? Eles estão estudando TJ agora. Saindo do TJ, vão para o TSE unificado. Saindo para o TSE unificado, vão para os TRFs. Então, no próximo ano, a gente começa a ter uma leva grande de TRS. Por quê? Porque a maioria esmagadora tá com prazo de validade até o fim desse ano. Aí, no próximo ano, começam os concursos de TRF. Então, eles vão dar uma rodada aí, vindo de TRT, aí TJ, TSE unificado, TRF. Então, a gente vai ter esse ciclo acontecendo. E é importante que a gente diga para eles, Sidney, que o miolo, ele é um só. Você precisa estar muito bem em português, informática, em raciocínio lógico, matemático, em constitucional administrativo. Porque se você estiver muito bem nesse miolo, que o pessoal está chamando de núcleo duro de tribunais, você consegue ir enxertando as matérias específicas. Agora, o que é muito bom, acertando de 80% a 90%. Com certeza, né? Pelo menos. Pelo menos, porque aí você vai ter um sossego. Porque, deixa eu te falar uma coisa, com sinceridade. O edital do TJ de Direito Administrativo, ele estava tão grande quanto o edital de TJ para juiz. Nossa. Ele foi praticamente a mesma coisa. E puxando para minha área, processo penal, tá do Não tamanho aliviou? do maior que polícia. Sidney, bota na gente aqui, nos dois. No dia que o edital saiu, foi a primeira vez na vida que eu vi o Nilmar Muricito. Esse eu não tô acreditando nisso aqui, não. O edital veio praticamente copiado e colado para o oficial de justiça. Pra
quê? Pra Pelo quê? amor de Deus. E quando foi feito o concurso oficial de justiça, o A comentário gente já foi... tinha criticado, né? O comentário foi, queremos, assim, né, que o TJ queria um juiz pelo preço de oficial de justiça, né? Pela Aí eu nível da brinquei prova aqui, futura. eu brinquei com os meninos, ó, o que é que vai acontecer? O TJ tá querendo os técnicos para fazer o serviço de juiz e os estagiários para fazer o serviço de técnico. Não é mais ou menos isso? É Capaz. Muito sério aqui, né? Muito sério esse problema. Deus me livre, Ave Maria. Ó, aconteceu esse final de semana uma coisa triste pra gente, né? O TRT da 18ª região, que é o de Goiás, né? Tinha prova e teve um acidente de ônibus aqui com vítima fatal e a gente ficou muito triste porque a gente tinha um grupo de alunos indo com a Bia, que a Bia é da Viagem Concurso, né? E a Bia ficou muito abalada também e a gente sabe da luta dos meninos em estar nessa caminhada de estar todo tempo tentando uma vida melhor. Né? Com certeza. E todo mundo ficou abalado, né? Então eu queria deixar meu abraço aqui para os meninos que foram pro TRT da 18ª região. Um abraço pra Bia, que ficou muito abalada. Nossa solidariedade, né? Nossa solidariedade. Para completar, a Bia ainda teve um probleminha no olho, feriu a córnea. Foi parar no hospital. Foi uma luta, uma peleja, né? Bia, um beijo, viu, pra você. Beijo, Bia. E aí... E aí nem deu beijo pro Nilmar. Beijo, Nilmar. Pois Nilmar ficou esmurecido. Eu disse, Nilmar, quantas aulas tu precisei? Eu não sei. Eu acho que eu vou precisar até o dia da prova. Coitado, eu fiquei. Porque eu já tava preocupado, mas o meu já tinha adiantado um monte. Né? Eu tô dando licitação separado e eu tô... Eu acho que tem turma que eu tô na 6ª aula, tem turma que eu já tô na 8ª aula, tá tudo. Mas eu já tô caminhando. Eu sei que eu dou aula até a última semana de prova, mas eu tô mais aliviada. Porque as coisas mais importantes eu já tô enxertando agora no começo e deixando pro final aquelas coisas mais que... Não é que o SESC não cobre, mas que ele cobra menos. Entendeu? Mas o pobre do Nilmar não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem. Lembrando a vocês que o Sidney vai ser o professor de vocês de legislação extravagante, tá? Já começa quarta gravando aula no online e as minhas aulas no presencial vai ser em março. Em março, exatamente. E também tá na turma de exercício do Mapeando, tá? Sidney, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Nós não vamos falar agora da nossa novidade, não. Por enquanto, mas nós vamos falar da sua trajetória aqui pra você... conversar um pouquinho comigo. Eu quero que você faça uma retrospectiva lá quando você decidiu fazer faculdade de Direito. Certo. Que eu sei que você terminou num prazo recorde, que você passou na OAB antes de terminar e que você estudou para oficial de justiça. Eu quero que você diga quais foram as estratégias que você usou e como é que você organiza o seu tempo para, com menos de 30 anos, ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, ser professor de universidade, coordenador do curso, e no meio disso, ser professor de concurso e ainda ter feito outra faculdade. É com ele agora. Oi, pessoal, boa noite, querida tia Lídia. Novamente, muito obrigado pelo convite. Pessoal, um beijo. Fique à vontade para perguntar o que quiser. Vou tentar passar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória. Por nenhum momento eu quero ser aqui envaidecido, eu quero pelo menos me gabar, como diz aí, é só no sentido de tentar ver que se eu conseguir, você consegue. Na verdade, você consegue ainda mais do que eu. Eu, muito cedo, ainda quando eu estava no 2º ano, eu percebi que eu queria ser professor. Só que tinha uma certa ideia dentro da minha casa de que professor não ganhava dinheiro, que eu não ia conseguir viver sendo professor. Aí eu pensei, não, então eu tenho que ter uma outra profissão. Aí resolvi fazer o quê? Vestibular para odontologia na Federal e passei. Por quê? Porque a minha ideia era ser dentista e ter dinheiro para viver e realizar meu sonho de ser professor. Olha que doido, tia Lídia. Fantástico. Mas eu também tive esse mesmo pensamento, viu, minha gente? Papai disse, não é para fazer pedagogia. Eu, vou fazer direito, mas eu vou... Aí eu, só comigo, eu vou fazer direito, mas eu vou ser professor de direito. Foi isso. Pode botar para ele. E aí, na minha época, abriu um vestibular. Nesse vestibular, os 10 primeiros lugares gerais ganhavam bolsa. E eu acabei fazendo, porque o colégio acabou pagando para eu fazer direito. E eu passei nessa faculdade e passei com bolsa. E eu sei que eu não ia me matricular, não queria me matricular em direito.
E meu pai ficou, vá, se matricule, curse um semestre, depois você tranca, pelo menos você tá com uma vaga garantida, se você não cursar, você não vai ter a vaga. Aí eu disse, tá bom, pai. Ele falou tanto, que eu disse, não, eu vou fazer. Enfim, acabei fazendo direito e odontologia, os dois ao mesmo tempo. Não recomendo, porque eu assisti aula de manhã, de tarde, de noite, saio de casa de manhã cedinho. Quer dizer que tu é ônibus. formada em odontologia? Não, eu percebi que aí quando eu fui fazendo direito, eu fui gostando cada vez mais de direito e menos de odonto. Entendi. Porque eu percebi que eu não tinha muito talento pra questões manuais. Entendi. Foi igual quando eu tava fazendo concurso pra PF, eu dizendo, rapaz, realmente foi bom o TJ ter me chamado para ser oficial de justiça, porque se eu fosse policial um dia desse, eu ia soltar minha arma, ia disparar, ia ter prejuízo financeiro, afetivo, amoroso, ia talvez causar algum mal em alguém. Enfim, acabei fazendo direito, gostando muito de direito, e no quarto semestre resolvi abandonar a odontologia e foquei só no direito. Como eu foquei só no direito e a minha faculdade era muito nova, não tinha essas questões de pré-requisitos muito fechadas, eu fazia toda a matrícula, abria quantas disciplinas eu queria. Eu botava disciplina até dizer chega. E aí foi onde deu para terminar o meu curso em 3 anos. Quando eu tava... Tu fez aonde? Eu fiz aqui na época era FIC. Sim, e agora é Estácio. sim. Aí quando eu tava pertinho de me formar, eu já comecei uma especialização antes, porque na época eu já comecei a especialização antes e entrei com mandado de segurança e consegui eliminar para fazer a OAB, que na época eu precisava. Então eu fiz essa prova da OAB, acabei passando, graças a Deus. Tô chocada. Pois foi. E com 3 anos assim de Porque direito agora mesmo. quem tá no 8º já pode, né? Agora quem tá no penúltimo semestre já pode fazer. E tem 3 vezes por ano, então você consegue tentar pelo menos 6 vezes antes de terminar, né? Eu tive a sorte do juiz ter deferido a liminar e acabei passando, graças a Deus. Eu sei, Tia Lídia, que quando eu me formei em 2007, eu passei um semestre estudando até dizer chega. Era assim, mais do que o normal. Era assim, 14 horas por dia, 13 horas por dia, e eu sou muito disciplinado. E é isso que eu quero passar para os alunos, que a gente consegue. É óbvio que não dá, se você tem ritmo de estudar hoje 2, 3 horas por dia, não dá para você do nada estudar 14. É um processo. Mas eu sempre fui muito disciplinado nesse sentido. Ia para academia, fazia minhas coisas normais. E eu sempre tive a ideia de que se eu não fosse advogado, eu queria ser oficial de justiça. Sério? E por quê? Porque eu sempre quis ser professor e são 2 profissões que te dão flexibilidade de trabalho. O Nilmar pensa a mesma coisa. Exatamente. Então eu consigo ter flexibilidade. Esse final de semana, por exemplo, sábado, domingo, eu passei todo cumprindo mandado. Por quê? Porque eu acabei não conseguindo dar conta de tudo que eu gostaria de dar conta na semana. Tu sabe que o teu Instagram é quase um reality, né? Olha que eu me acabei de ir com aquela, eu amo minha vida de oficial. Aí próxima imagem, uma rua sem saneamento, sem saída. Não estou... Não amo mais meu não trabalho. Amo mais meu trabalho. E assim, isso eu fui, Tia Lídia, muito porque eu sou muito disciplinado de não deixar as coisas atrasarem. Quando eu fui cumprir mandado no sábado, para vocês terem ideia, o mandado mais antigo que eu tinha eu tinha recebido dia 31 de janeiro. Mas eu acho que eu faço tanta coisa que eu não posso deixar acumular. Por isso que eu acabei no sábado e domingo cumprir mandado para poder dar uma baixa na minha quantidade de mandado. Enfim, aí acabei estudando muito depois que eu me formei durante um semestre, até que meu pai chegou e disse pra mim assim, meu filho, você já é formado, já é advogado, você pode morar aqui em casa, mas eu não te sustento mais, não pago mais cursinho, não pago mais sua mesada, você se vire. Tia Lídia, eu saí distribuindo meu currículo para ser professor em todos os cursinhos que tu imaginar, ali onde era o DNA, um monte de canto. E como eu não tinha experiência, é óbvio, eu acabei não sendo chamado para canto nenhum. Até que a Unifor abriu concurso e eu fui lá, tinha para direito penal e direito empresarial. Eu sempre achei que o penal me escolheu, porque eu fui fazer direito penal na OAB porque era penal ao trabalho. Trabalho eu não gostava de jeito nenhum, então vamos para penal. E aí, quando abri esse concurso na Unifor, abri empresarial e penal. E eu resolvi fazer penal só porque eu achei que teria mais vagas, eles não divulgaram quantas vagas eram. No final, quando eu fui aprovado, eram 2 vagas de empresarial e 1 de penal, que foi a minha, tu acredita? Isso em 2008. Então o penal te escolheu. Pois é, aí eu sempre digo, penal me escolheu, eu sou super feliz de penal ter me escolhido. Administrativo também me escolheu. Eu até tentei ir pro constitucional, mas eu vi que o artigo 5º não valia a pena. Aí acabei fazendo concurso para a Unifor, comecei a ensinar, depois que eu entrei na Unifor, todos os cursinhos passaram a me chamar e eu passei a ficar conhecido em relação a isso.
e também abri o concurso do TJ. E foi aí que eu fiz esse concurso do TJ e acabei sendo aprovado como oficial de justiça. E quais eram as minhas técnicas que eu utilizava naquela época? Porque hoje, Tia Lídia, tem o Prime, hoje tem uma série. Infinidade, hoje a gente né? é muito bem servido. O produto mesmo que eu vou mostrar pra vocês hoje, que é a novidade que a Tia Lídia tanto fala, eu fiquei assim, depois que a gente terminou de construir, eu e o Rafael, que é o meu esposo, a gente ficou assim impressionado como é que ficou um negócio tão bacana, com um método científico mesmo pra saber como você está. Então, Rafael também é do TJ, né? o Rafael é do TJ, ele trabalha na parte da informática do TJ. Concursado e também trabalha na Unifor comigo. A gente tem os mesmos empregos praticamente. Olha que legal, coisa né? linda. E aí, o que é que eu fazia na época, já que eu não tinha essa assessoria, essa mentoria, eu não tinha esse direcionamento todo? Eu procurava estudar 2 matérias por dia. Só que eu sempre soube que a gente aprende ou pela repetição ou pela dor. E aí eu não queria me bater, vai menina, aprende o artigo 5º, né? Então eu sabia que eu tinha que revisar bastante. Eu fazia um cursinho na época, ia para as aulas todos os dias e minha programação de estudo era estudar aquela aula que eu ia ver à noite e a matéria que eu tinha visto no dia anterior. Então, por exemplo, se hoje à noite eu ia ter aula de direito constitucional e ontem eu tive processo penal, hoje eu comecei estudando processo penal, que foi a aula de ontem à noite. Revisando. E também já estudava a aula que eu ia ver no dia de hoje. Pra chegar na aula já sabendo. Pra chegar. E eu sempre tive o cuidado de, antes de começar a estudar a matéria que eu vi ontem à noite de processo penal, por exemplo, rever a aula anterior a de ontem à noite. Ou seja, eu fazia um método que eu revisava pelo menos 3 vezes a mesma matéria. Então eu assistia a aula de constitucional hoje, por exemplo, amanhã eu já começava estudando a aula de constitucional que eu vi ontem e a aula passada de constitucional. E amanhã eu já ia estudar a matéria de amanhã, que por exemplo ia ser administrativo. Então eu fazia esse método de duas disciplinas, revendo a anterior e já vendo a posterior, e isso para mim facilitava muito a apreensão, a assimilação de conteúdo. Exatamente porque quando eu ia assistir a aula de constitucional hoje à noite, como eu já tinha passado a tarde estudando, e graças a Deus, pelo menos no meu primeiro ano após ser formado, eu não precisei trabalhar, eu tive essa possibilidade, então eu já chegava na aula de constitucional afiado, porque eu já tinha visto o conteúdo que o professor ia ver muitas vezes, ou então porque eu já tinha revisado. E a gente precisa se colocar como prioridade. E quando eu falo se colocar como prioridade, se você analisar a sua vida, você vai perceber que tem uma série de pessoas, uma série de fatores que te tiram como prioridade. E eu sempre soube que eu era prioridade. Conversei com minha mãe, conversei com meus pais e dizia, olha, eu quero passar muito num concurso. Na época, eu até comecei a advoguei durante 3 anos, foi muito bom, porque o concurso do TJ começou a chamar só em 2010. Sim. Foi 2008, mas só começou a chamar no final de 2010. É uma coisa interessante, eu queria que jogasse aqui. Eu tô muito pálida aqui. Tá Joga linda. naquela de 2, pronto, porque aí afasta, né, filho? Porque essas luzes estão me favorecendo, não. Fiz escova, me maquiar e tu joga um... Você tá linda, né? Sim, falar pra eles que isso envolve, inclusive, minha matéria. O prazo de validade do concurso, ele só começa a ser contado com a homologação do concurso. E o teu concurso de 2008, ele teve uma característica. Ele custou muito para ser homologado. Foi, muito. Ele custou, tipo, mais de 6 meses, né? E muita gente batendo nessa tecla e problemas dentro do TJ. Mas, assim, ele realmente custou muito. E o prazo não estava contando. Não estava. Ele realmente só começou a ser contado depois da homologação. Se eu não me engano... foram 8 meses para homologar. Eu acredito. Mais ou menos isso. Ele realmente custou muito de 2008. Eu acredito. Até porque eu lembro que os primeiros colocados foram chamados no final de 2010. Sim. Deve ter chamado um ou outro gato pingado assim. E depois foi que ele começou a chamar mais gente. E aí, Tia Lídia, o que é que aconteceu? Então eu acabava me colocando como prioridade. Comecei, olha, meus pais, tem que comprar não sei o que de casa, tem que ir pro supermercado, tem que não sei o que. Mãe, eu não posso. Eu preciso estudar. Então eu me coloquei... Já que tu não tá fazendo nada, vai bem ali no banco. Exatamente. E assim, eu lembro, Tia Lídia, é muito, muito característico pra mim, até uma época de carnaval como essa, minha família sempre gostou muito de viajar, meus pais colocavam os meninos tudo no bug e saía com comida pra todo lado e eu disse, não vou viajar, eu vou ficar em casa. Vocês estão ouvindo, né? E foi ótimo. Olha aqui, deixa eu só avisar pra vocês, carnaval TJ tem aula.
Sábado pela manhã à tarde, domingo pela manhã, RJU estadual, segunda, terça e quarta, raciocínio lógico matemático, porque eu sou dessas, eu vou até pra chorar mesmo, né? Não, a edital tá aberto, a prova tá marcada. Pessoal, não tem magia off, não tem, você pode ter até um turno Não, off. e as pessoas que vêm estudar licitação e saem e vão pra Dona Mocinha, que vão pro mercado dos piolhos. Cara, eu não vou chamar atenção porque assim, né? Mas eu vou chamar atenção. Não era pra ter feito isso, não. Deixa eu só dar uma dica. Renuncie a Dona Mocinha, renuncie viagem. Mercado dos peões. Renuncie quem você acha que atrapalha. Sabe por quê? Porque quando você passar, você vai usufruir desse seu sacrifício o resto da sua vida. Tia Lídia, eu fiz esse concurso com 23 anos, com 25 eu era chamado. Olha aí. Hoje eu tenho 38, eu tô com 13 anos de oficialato, 13 anos que eu colho dos frutos que eu plantei. Daquela renúncia. Porque eu renunciei. Aí hoje eu consigo viajar, hoje eu consigo fazer mestrado, doutorado, o que eu quero fazer. Sim. Hoje eu consigo ter uma vida mais tranquila. Assim, só pra eles saberem aqui, porque momento fofoca, tá? Quantos países você conhece? 78. 78 países, minha gente. Falta um bocadinho ainda, porque são 195 Tu tá no quase mundo. batendo a Glória Maria. Né? Oh, que Deus Glória a tenha, Maria bichinha. Incrível. tem um sucessor aqui. Incrível. E muitos deles, Tia Lídia, eu já voltei várias vezes. Os que eu gosto, eu volto várias vezes. Pra você ter noção, eu passei agora uma quantidade de tempo muito bacana na Nova Zelândia e na Austrália. Foi minhas férias agora de janeiro. Eu vi que você foi lá pra aquele negócio lá do Senhor dos Anéis. Foi, já pra Né? Hobbiton, que aí foi onde foi filmado a casa lá dos Hobbits. Se eu não fosse concursado, será que eu teria conseguido fazer isso? É óbvio que não é só com dinheiro de concurso, é óbvio que eu sou professor da Unifor, sou professor também do mestrado em Direito e Gestão de Conflitos da própria Unifor, sou também ministro Ele aula aqui vai no longe, Prime. viu? Então assim... E a acaba gente tendo outras adequa, rendas. viu? A gente adequa. Ele avisa, tipo, uns 2 meses antes. Vou viajar, vou passar todo mundo. Peraí, deixa eu adequar a agenda dele aqui. Não, né? e é muito legal porque uma coisa que eu sempre sonhei foi, como eu já disse, ser professor e ser palestrante internacional. E hoje eu consigo ir para universidades ministrar aulas para minha realização de um sonho. Em dezembro, por exemplo, antes de ir para a Austrália e Nova Zelândia, eu estava na Polônia, onde eu fiz pós-doutorado e fui ministrar aula para uma turma. Na época que eu estava no pós-doutorado, eu ministrei aula Qual na a língua Índia. oficial da Polônia? É o polonês, mas como é um ambiente universitário, lá todo mundo fala inglês em ambiente universitário. Também bacana. na Índia, por exemplo, que eles falam inglês também como uma das primeiras línguas. Na Índia eles falam bem umas 3 línguas cada um. E isso é normal. Dei aula na Índia, dei aula na Rússia, na República Tcheca e na Hungria. E na Polônia. Ou seja, isso pra mim é uma realização de um sonho. Eu tenho contato com essas universidades ainda. Eu tô no lugar errado, ó. Eu tenho contato ainda com essas universidades. Ele é meu chefe, viu, na Unifor? Ô, tia Lídia, engraçada. Então a dica que eu dou é exatamente essa renúncia, esse sacrifício, porque ele é necessário. Então o que é que você está fazendo no seu dia a dia que você consegue tirar? O que é que você está fazendo no seu dia a dia que você consegue render mais? E hoje tem muita forma de estudo, hoje tem podcast, ferramentas. hoje tem a leitura, tem as leis em áudio, hoje tem videoaula, hoje tem aula online, tem aula presencial. PDFs. Tem tantas coisas hoje para estudar, então você está cansado de uma forma de estudo, você vai resolver questões. Então você tem que se conhecer. E como é que você se conhece? Estudando. Estude para você ver. Não, raciocínio lógico, eu prefiro ver o professor resolvendo questões. Massa. Não, administrativo, eu lendo a lei, resolvo o exercício. Massa. Então vá se conhecendo e saiba que tudo isso é um investimento em você. Agora um detalhe. Vai vir um diabinho, falar tá perdendo tempo. Sim. Vai pro mercado dos peões, vai. Ministro da cachorra, vai, dona mocinha. Porque o estudo é algo muito solitário e muitas vezes você fica naquele sentimento de solidão. E fica com coisas, poxa, será que tá valendo a pena? Será que eu não tô muito velho? Será que não é melhor eu ir advogar? Será que não é melhor eu entrar no mercado de trabalho? Mas não é. E o estudo ele requer constância. Então o que você vai aprendendo hoje, isso é cumulativo. Você vai esquecendo, vai aprendendo, vai esquecendo uma matéria. Chega uma hora que você vai tendo tanto conhecimento, já tendo repetido tanto que a matéria vai se acumulando na sua cabeça e vai ficando mais tranquila. Se você de repente estuda feito um doido para um concurso desse e para de estudar, seja porque não achou que foi bem, seja porque achou que foi bem e de repente não vai ser chamado, você perde o que você estudou. Então Verdade. você tentar colocar um ritmo de vida que você consiga levar numa boa, sem ser aquele sacrifício todo, porque tudo que é extremo
é um pouco prejudicial, mas também que você saiba que precisa de constância para o estudo. É óbvio que pode ser que um dia aconteceu um fatídico, alguma coisa que você não possa estudar, mas aí você compensa no outro. Ou então no outro você estuda. A gente precisa traçar um objetivo. Então qual é o seu objetivo? É passar no concurso X. Qual é a melhor estratégia? Não adianta você ir feito doido, que é aquela história do Alice no País das Maravilhas, né? Para onde eu quero ir? Qual caminho eu devo ir? Para onde você quer chegar? O gato pergunta. Qualquer lugar. Se você quer chegar em qualquer lugar, qualquer caminho serve. É verdade. E o concurso não segue essa lógica, assim, de qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Não. Você tem que direcionar. Então é bom ter um curso como o curso Prime. Eu mesmo, quando eu fiz minha live, explicando a mentoria, eu morri de falar, indicar, venha para o curso Prime, indico para os meus mentorandos, para vir para cá. Vamos já falar as novidades, né? Pois é, porque é uma orientação que você... Olha o tanto de experiência que você tem em concurso público. Se eu já tenho 15 anos, avalie tudo, tia Lídia. Eu tenho 2 décadas em concurso público. Então você tá aqui... Caminhando para... A sabedoria do direito administrativo. Mas é porque eu comecei nova! Professor Nilmar, professora Malu. Sim. Pessoas que estão no tete-a-tete. A gente tá aqui para te ajudar. Então, quando a gente entra em sala de aula, quando a gente faz algum trabalho pensando em concurso, o nosso objetivo vira o seu objetivo, que é a aprovação do concurso. Verdade. Então, assim, ter uma assessoria é muito bom. Importante. Aí, tia Lídia, eu me sacrifiquei muito. Eu acho que eu vim, graças a Deus, de uma família muito boa, que eu tive a oportunidade de ser estudante profissional, muito embora passava por uma pressão danada, mas eu me sacrifiquei muito, só que com menos de um ano de formado eu resolvi minha vida. Com 23 anos eu já era professor da Unifor, que sou até hoje. Com 23 anos já era professor da Estácio, depois eu migrei, fiz o concurso da Unicristo, passei, e aí hoje eu estou só na Unifor de instituição. Com 23 anos eu tinha passado no concurso do TJ, não tinha sido chamado ainda, mas era questão de tempo, essa questão da homologação. Aí o que é que eu fiz? Fui estudar, que é o que eu gosto de fazer. Fiz 2 especializações, fiz mestrado, fiz doutorado em Direito, fiz pós-doutorado, como você já falou, terminei a administração pública, estou terminando a administração de empresas, estou no meu 2º doutorado, que é em educação, na UFC. Já viajei o mundo todinho, consigo fazer tudo que eu gosto de fazer. Minha gente, eu tô cansada só de ouvir. Sidney, porque a gente vai já falar aqui, mas ele vai parar um pouquinho, só para eu falar das notícias do Baixo Clero, que eu não posso deixar de falar, né? Ora, vocês estão aqui por isso. Não, professor. Eles estão por você. Estou aqui hoje. porque eu estou vendo, você é tão bonito. Pois é, eu posso dar dicas Você vai ficar pronto, também. como ser lindo, né? Estou dizendo aqui que tu é o Rodrigo Hilbert de Fortaleza. Tipo isso, sabe cozinhar. E ele sabe cozinhar, viu? É verdade. Um bocado de coisa. Olha aí, olha só, saiu a publicação, eu tenho uma notícia excelente para vocês, né? Saiu a publicação da retificação da dispensa de licitação para a Secretaria de Finanças, Fortaleza, Cefim. Nós vamos ter 30 vagas para auditor fiscal do município. Auditor fiscal é qualquer nível superior, e nós vamos ter 20 vagas para analista. E analista nós temos várias especialidades, inclusive o direito. Massa. Vai ter analista contador, vai ter analista administrador, vai ter analista de direito. E essas são especialidades, mas tem uma novidade aí. Nesse mesmo diário oficial que saiu essa retificação, porque lá atrás, mais ou menos 1 ano e meio, talvez mais, o Sebrasp tinha sido contratado para fazer o concurso de analista. O auditor não tinha entrado porque estava enganchado. E agora eles certificaram para estar auditor. Eles decidiram que ia ser Sebrasp e colocaram auditor. Só que nesse mesmo diário oficial, eles publicaram a Lei Complementar 351, criando um novo cargo, que é o analista de planejamento e gestão. Eu vou procurar essa lei e vou postar no meu Instagram para saber se ela vai aceitar qualquer nível superior. Analista de planejamento e gestão, boa, né? Vou ver como é que ela vai ficar. Foi publicado agora, na verdade hoje, né? Porque era de 10 de fevereiro. E aí a gente recebeu essa publicação pela manhã e vai ser um grande concurso. Cefim é um grande concurso para auditor. Eu falei aqui, a Ana Paula até falou, mas não paga. Porque Cefim, do meio para o fim de carreira, está pagando melhor do que Receita Federal. Né? Então é um concurso excelente. A gente vai ter turma começando dia 28 de fevereiro aqui no Prime, no turno da noite. 28 de fevereiro começa a turma. Começa logo, porque eu sou dessa, começa logo com contabilidade geral. Primeira aula, contabilidade geral. Porque aí ou você ama, ou você odeia, ou você abandona e você vai para outro meio de vida, né?
Agora vamos falar um pouquinho de TJ. Show. A comissão da Assembleia deu ok para a criação dos cargos do Maravilha. TJ. Agora, nessa semana, vão resolver os problemas e realmente as 46 vagas vão entrar no edital. Eles estão só decidindo se vão botar como cadastro de reserva ou se vão botar nas vagas do edital mesmo. Entendi. E aí, tudo indica, pessoal, que vão ampliar o cadastro de reserva. Uhul. Tudo indica, né? Assim, as notícias do Baixo Clero estão rodando que eles vão ampliar. Outra coisa que o Baixo Clero mandou me avisar é que a comissão, doutora Lisete, né? Isso. A comissão estava tentando desmembrar para uma prova ser pela manhã e a outra à tarde. Oh, coisa boa. Eles estavam tentando. Nossa. Eu não sei se eles vão conseguir, Melhor mas eu que dou... isso, notícia do Baixo Clero, só- fofoca aqui é comigo, viu? Melhor que só o Banco do Brasil adiar. Não também é, uma prova deles. rapaz? Agora, uma notícia ruim. PC de Alagoas, pela 1000ª vez, adiou sua prova. Quem tava esperando aí, era no mesmo dia do TJ, já foi adiada hoje. Pelo amor de Deus, os meninos estão estudando para delegado de Alagoas. Faça TJ, porque vocês estão no rumo aí, tem que estudar, tá? E, pessoal, TJ vale a pena. Vale eu demais. tenho muito orgulho de trabalhar Sim. lá. Eu me sinto muito valorizado, Tia Lidy, muito valorizado lá. Não só questão financeira, mas Ó, em relação ao cuidado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu até quarta-feira, quinta-feira da semana passada, eu era uma pessoa resistente a home office. Porque aqui no Prime, o home office ele tem outra realidade. Eu estar em home office, eu, Lidiane, a gestora, significa dizer que eu vou trabalhar no mínimo 15 horas por dia. Porra. Por quê? Porque tem a turma da manhã, a turma da tarde, a turma da noite e o boss de madrugada. Então, home office quer dizer, você está disponível a qualquer momento, para qualquer verdade. dos turnos. A turma da manhã precisa, a turma da tarde precisa, a turma da noite precisa. Aí quando termina tudo, aí o boss diz, vamos fazer agora um relatório do dia? Então, eu sou um pouco arredia a home office. Né? Não pelos motivos da Malu. Malu quer ir pro tribunal pra mostrar as roupas. Eu... é porque a carga horária é muito pesada. Mas eu tive um probleminha pessoal, de cunho pessoal, essa semana. E eu tava no meio de uma agonia aqui. E eu tive que sair com um computador embaixo do braço. Aí com o meu Vadimec no outro. Eu disse, eu vou resolver o problema, mas eu vou ficar home office. E aí eu fui pro sítio resolver o problema e fiquei home office lá tarde, noite. Eu disse, cara, não é que esse home office dava certo? Oh, é bom. Quer dizer, eu lá no sítio, chegando no São Gonçalo do Amarante, lá no Pecém, e atendendo os meninos aqui do Prime, né? Então, a partir de hoje, eu quero dizer que eu mudei minha opinião sobre o home office. Que bom. E eu aconselho todo mundo a ficar home office, né? Inclusive no TJ eu tenho colegas, não oficiais obviamente, mas analistas, que eles moram hoje em Portugal, outro mora, acho que se não me engano, na República Tcheca, leste europeu. E estão em home office no TJ. Pois é. Eu tenho amigos que tá procuradores entrando- federais que estão assim. Tem um fazendo mestrado em Portugal e eu tenho uma amiga que é procuradora federal e está na Alemanha. Entendi, pois é. Agora, ó, vamos pra novidade. Sidney, além de ser professor do Prime, o Sidney montou uma mentoria pra você que tá estudando pro TJ. E a partir de agora, Sidney vai mostrar como vai funcionar essa mentoria. Antes dele começar a mostrar, eu quero dizer pra você o seguinte, a mentoria dele não é dentro da plataforma do Prime, a mentoria dele é pelo Meet, não é isso? É, pelo Meet. Pelo Meet, é uma mentoria individual que o Prime apoia, porque o Prime apoia tudo que os professores do Prime fazem. Muito obrigado. E quero dizer a você que ele vai dar desconto para aluno do Prime. É verdade. Quem quiser ir para a mentoria do Sidney, vai ter desconto. É só chegar para ele e dizer... Tio Sidney, eu sou aluno do Prime e eu quero desconto na sua mentoria. Ele vai apresentar para você agora a mentoria dele que tá top. Tá topíssimo. Preste atenção. Pessoal, há muito tempo atrás, há 5 anos Pode atrás, colocar pra ele. os alunos ficavam me pedindo para fazer mentoria. E eu nunca botei pra frente, já fazia muita coisa e tal. E aí, de tanto insistirem, aí eu, nessa vez, né, me perguntaram, vai ter mentoria pro TJ? Aí eu disse, rapaz, eu vou montar essa mentoria. E eu comecei a perceber, primeiro, que às vezes o aluno tem muita dificuldade, se sente um pouco perdido no que estudar, como estudar. E também eu passei a perceber que no mercado, a grande maioria das coisas são assim, tá aqui o cronograma de estudo. Não é algo individualizado. E eu comecei a pensar numa estratégia para a gente conseguir individualizar mais o estudo do aluno, direcionar mais o estudo do aluno. Então eu montei um projeto da mentoria, já está dando super certo, eu já tenho vários mentorandos.
E aí eu tô agora com vagas abertas, porque todos eles já receberam o calendário individualizado, já tiveram entrevista individual comigo, já tiveram encontro coletivo comigo, já tiveram o checklist do edital, a legislação em link, enfim, já fizeram um simulado. E como é que é o processo da mentoria? Primeiro eu te passo um formulário para tu preencher com questões que são importantes para mim, para eu traçar uma boa estratégia. Eu queria te conhecer. Aí eu te pergunto se você já estuda para concurso, se não, quantas horas líquidas de estudo você tem por dia, porque eu sempre vou tentar te fazer ter mais horas, se você tem filhos, se não, quais matérias você tem mais dificuldade. E depois que você preenche esse formulário com informações importantes para a gente montar a tua estratégia de estudo, eu passo um simulado como se fosse a prova do TJ. O microfone, tô pedindo pra tu. Pode puxar. Como se fosse Pronto. Como se fosse, eu primeiro passo esse formulário, você preenche com informações importantes e eu já te mando para um simulado como se fosse a prova do TJ. 60 questões, 20 conhecimentos específicos, gerais. Quando você faz, eu te dou um raio-x que eu vou te mostrar aqui de como você tá. Se você seria eliminado ou não porque não fez 60% da prova, qual seria a sua nota final, como é que foi o seu desempenho em cada uma das disciplinas. Aí vem o melhor. Com base nas informações que você me deu no formulário e com base nas informações que eu trouxe de você desse simulado, que é o 1, eu monto o teu cronograma de estudo até o simulado 2, que são 18 dias. Aí nesse cronograma eu coloco as disciplinas que você deve estudar e cada calendário do meu mentorando é diferente um do outro. Por quê? Porque eu vou colocar para a tia Lídia a matéria que ela teve mais dificuldade para ela estudar mais tempo. E a matéria que a tia Lídia teve mais dificuldade não necessariamente é a minha. Então esse cronograma ele é individual, montado. Quanto mais dificuldade você teve na matéria, mais tempo você vai estudar. Até o simulado 2. Porque aí eu vou corrigindo, vou vendo, vou tentando fazer você melhorar. Para quando chegar no simulado 2, você faz outra prova, como se fosse do TJ, e aí eu sento de novo contigo e organizo esse cronograma. E o detalhe, toda semana a gente tem encontro, ou individual ou coletivo. E aí então, no simulado 1 a 2, você teve o cronograma, fez o simulado 2, faz outro cronograma até o simulado 3. A ideia é que no simulado 3 tu esteja melhor que no 2 e que no 2 tu esteja melhor que no 1. E aí, o simulado 3, que já é pertinho da prova, tia Lídia, você vai fazer a prova, como se fosse o simulado 4, vai fazer as 60 questões e vai trabalhar comigo no TJ. Olha aí. Ai, coisa boa. Vamos mostrar aí. Deixa eu mostrar aqui rapidinho como é que funciona. Bom, aqui, turma, você tem a ficha cadastral, que são as informações que eu julgo mais importantes. Aqui eu simulei, eu botei, meu nome é o Sidney, as minhas atividades, trabalho, academia, cursinho, curso Prime, o melhor de todos. Tô aqui, ó. Olha o desconto. Eu tô aqui, ó, curso Prime, o melhor de todos. Enfim, ó, sinto que estou preparado para esse concurso com a ajuda do curso Prime. Pode passar, por favor. Aí, como é? Só para achar para cima? Pronto, sim. Ali, ó, como aqui. Se fosse o Old. Aqui, tia Lídia. Ela disse que ia passar para mim, por isso que eu tô te pedindo. Ó, bem aqui, ó, tá vendo? Aqui, a barrinha, essa barrinha aqui, ó. Tira da caneta. Pronto. É porque ele falou que ia passar pra mim, viu? Aí, tia Lídia. Mas a gente aprende a mexer nisso aí. Esse aqui, ó, é o raio-x. Olha como isso aqui é bacana. Então, isso aqui, ele fez o primeiro simulado. Olha o que isso aqui tá me dizendo. Tá dizendo o seguinte, que ele fez 42 das 60 questões. Conhecimentos gerais, ele fez 11. Você pode, se você quiser riscar, você aperta na canetinha de novo, aí depois caneta. Pronto. Pronto. Aí, 42 questões ele fez, 11 de conhecimentos gerais, no caso, e 31 de conhecimentos específicos. Nossa, aplicando a fórmula do edital, tá massa, porque eu fiquei com 7,19. Não, porque eu preciso fazer pelo menos 60% das questões de conhecimentos gerais e 60% de conhecimento específico. Nesse caso, tá vermelhinho aí, embaixo de conhecimentos gerais, significa que eu fui eliminado do concurso. Sim. E já conhecimento específico eu teria sido aprovado, mas não adianta. E depois eu aplico a fórmula do edital, que é peso 3, conhecimentos específicos, e peso 1, conhecimentos gerais, e dá a nota de 7,19. Aí eu vou trabalhando com o aluno... Clica na caneta para poder ir subir aí. Show. Pois é, tia Lídia. Aí eu vou trabalhando com o aluno todas as disciplinas que ele foi, como é que ele foi, que ele precisa melhorar. Então, por exemplo, português, de 10 ele fez 6, raciocínio lógico, de 5 fiz 2... E aí eu mostro um gráfico de como eu quero que ele chegue. Isso tudo a gente vai explicando com mais calma na mentoria.
Aí vem o melhor de tudo. Com base nas informações que você me deu e com esse raio-x aqui do edital, o que é que acontece? Eu gero teu cronograma. Olha o cronograma como é fantástico. Esse cronograma aqui significa que nesse simulado, pelo menos, eu não fui tão bem, deixa eu colocar aqui, ó. Eu não fui tão bem em direito constitucional. Claro. Isso eu aplico uma fórmula matemática para saber. Então, constitucional eu tenho que estudar 3 horas por dia, processo civil 3 horas por dia, raciocínio lógico 3 horas por dia, língua portuguesa 2 horas por dia. Quanto pior eu fui, mais horas por dia eu tenho que estudar aquela matéria. Quanto melhor eu fui, menos horas por dia eu tenho que estudar. Ou seja, eu te direciono com o que você precisa melhorar. E aí toda semana você vai ter esse ciclo, né? Nem toda semana, você vai ter que cumprir esse ciclo para mim. Nesse caso aqui, se eu somar todas as horas de estudo, você vai precisar estudar, no caso, 16 horas para fechar esse ciclo. Se você foi melhor no simulado, seria menos horas para fechar um ciclo. Um ciclo é estudar todas as matérias. Como eu dispus de 5 horas diária, eu montei o cronograma para você em 3 dias estudar todas as matérias. É muito bacana isso. Aí aqui tem o cronograma com todas as matérias que você deve estudar. Então, começando hoje, Direito Constitucional e Processo Civil. Amanhã, Raciocínio Lógico e Língua Portuguesa. Depois, aí eu vou te montando até, ó, você fez 1 dia, 2, 3, fechou o ciclo, estudei todas as matérias. Depois, 1 dia, 2, 3, fechei o ciclo. Só que isso é a minha realidade. A sua seria diferente. A sua seria diferente. Sim. Então a mentoria, ela propõe exatamente esse estudo individualizado, essa estratégia individualizada. Fora isso, você fica com meu contato 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os meus mentorandos. Você não tem noção do que é que eles vão fazer contigo. Não, eu já tô, tia Lidy, hoje com um número bem bacana de alunos. Aí eu vou te adicionar no grupo, se você entrar. Vou te dar meu número institucional. Não, e o meu número é o meu número pessoal mesmo, eu não tenho isso. Não, agora eu tenho 2 números, porque eles começaram a me ligar de madrugada, não tinha condição não. Você não tem noção não, não, filho. mas tia Lidy, tu atende bem mais que eu, Não, né? o negócio é desmantelar demais. E aí, bora pro preço que eu preciso encerrar, sim, né? Porque aí a gente tem a promoção e eu preciso ir embora, que eu vou já começar uma live. Se você tiver interesse, pessoal, pode falar comigo no meu próprio WhatsApp. O número tá aí no banner. Tem como jogar essa... O número tá aí, é 9992-5549. Vai aparecer aí embaixo essa mentoria. E hoje, por esse serviço, que são 3 simulados, toda semana tem encontro, calendário individual, cronograma individual, feitura do cronograma individual a cada simulado, hoje o preço está, tia Lidy, R$ 499,90. Se você for aluno do curso Prime e entrar até amanhã, meio-dia, você vai ter R$100 de desconto. Olha fica aí, R$399,90. Basta falar comigo no WhatsApp. Eu sei que foi rápido, eu posso explicar melhor. Enfim, eu acho... E eu também te mando feedbacks. O que eu achei mais legal, tia Lidy, é que hoje fez 1 semana que começou. Tia Lidy, eu já tenho tanto feedback positivo, tanto feedback, eu juro a você, eu lhe mostro. Muito organizado, e eu, assim, tá parabéns. muito organizado, tá incrível. Muito, e tá muito individualizado. Não é aquela coisa, cronograma de estudo, igual a grande diferença é igual pra todo mundo? Não, aí não é igual pra todo mundo, aqui não é igual pra todo mundo é diferente. E é isso, obrigado pela oportunidade, espero conseguir ajudar todo mundo, né? Com certeza você vai ajudar. Olha só, pra gente finalizar essa live, eu queria agradecer aqui. Próxima semana a gente não tem live, porque é carnaval, não vou fazer isso com vocês, vou estar em Independência, não tenho como fazer live de Independência, né? Sidney, essa caneca é pra você. Oba! Todos os meus convidados recebem. Quando você for fazer sua live, você use eu quero uma o foto. papo de concurseiro. Vamos já tirar uma foto. Legal, obrigado, tia Lidy. E queria agradecer a você sabe, né, que nossa amizade é de milhões, essa amizade, né? E a admiração que eu sinto por uma mulher dessa? Deixa eu te falar, eu tenho eu tenho uma memória afetiva muito grande com o Sidney. Quando eu tive o João, eu tinha que dar uma aula no Eu Vou Passar, e o Sidney era professor do Eu Vou Passar, né? A gente foi ler o Sidney, pô, Eu Vou Passar, o Sidney tem que estar no Eu Vou Passar. E eu tinha que dar uma aula de crimes contra a administração pública. Logo eu, que não sei nem a diferença de peculato e prevaricação. Porque tava envolvido lá o RJ Federal, tu lembra disso? Lembro demais. E aí foi que eu fiz. Liguei pro Sidney e falei: Sidney, pelo amor de Deus, misericórdia divina, eu preciso de alguém que desse aula comigo. E o Sidney se dispôs e foi
a aula mais comentada do curso. Foi legal, né? Foi muito legal, foi muito Foi divertido. tia muito Lídia. engraçado, porque eu puxei pro EJU e ele puxou pra crimes contra a administração pública. Claro. Mas foi muito didático, o pessoal tá pedindo o WhatsApp de novo, fala. 9, o primeiro 9 é 9992. São 4 9s. 99992 5549. Tá no final, pessoal, bem no lá final, lá embaixo. É. Aí, como eu tinha lido de todos os meus mentorandos até agora, eles já estão tudo resolvido, aí eu resolvi abrir mais vagas. Pronto. Pois, ó, agradecer e dizer pra vocês que a gente volta, passa nessa segunda, na outra segunda, com mais novidades do nosso papo de concurseiro. E Foi agradecer a muito bom. você, né? Obrigado. O mais lindo, o mais fantástico, o mais maravilhoso. Dicas de beleza e style na mentoria. Tchau, meu povo! Tchau, galera. Até mais. Beijo.